consequência do fenômeno climático El Niño, centenas de produtores rurais do estado do Maranhão estão sofrendo sérios prejuízos financeiros na lavoura de grãos. Cerca de 30% da safra de grãos já foi perdida em função da instabilidade climática. Sobre o assunto, eu converso agora com o deputado estadual Fábio Braga. Deputado, na Assembleia Legislativa o senhor fez um alerta. A situação é realmente essa? É alarmante? É alarmante, sim. Nós tivemos num período que seria o período normal do plantio, seria a janela normal para que se plantasse, nós tínhamos que ter uma quantidade de chuva que pudesse fazer com que o que foi plantado evoluísse. O que nós tivemos nesse período foi uma dificuldade muito grande de chuva, o que ocasionou uma perda muito grande. Essa perda, houve ainda a questão do replantio. Muitas dessas áreas que não floresceram as lavouras, nós tivemos um replantio que ocasionou um custo maior para o produtor. E mesmo esse replantio, que foi numa outra data, também teve dificuldade. Então nós temos uma perda significativa no estado do Maranhão, uma perda que ainda está sendo avaliada hoje de quantos por cento, pode chegar a 50%, 60% em algumas regiões, e isso dificulta muito para o estado do Maranhão, que hoje já depende na sua balança comercial da produção dos grãos, que é feito geralmente na região sul do estado do Maranhão e na região norte. Além do prejuízo de arrecadação para o governo e para os agricultores, o que tem, além de não arrecadar, as dívidas aumentam? É verdade. A produção ela é baseada num financiamento, né? Boa parte da produção ela tem um financiamento e é feita uma previsão, né? Existe a previsão de a colheita por hectare, quer dizer, uma produção, vamos dizer, de 50, 60 sacas por hectare, e que já aí há uma perda, se a safra for menor por hectare para metade disso, já é a perda. Há também os investimentos em maquinário, mão de obra, que uma vez plantado e uma vez criada essa perspectiva de uma grande produção, que é o que havia nos últimos anos acontecendo, ano após ano, nós vimos batendo o recorde, tanto em áreas produzidas quanto em quantidade de saca por hectare. O que vai haver? Vai haver uma desaceleração dessa cadeia produtiva. Nós temos aí um segmento imenso que depende da produção de grãos. Nós temos a venda desses maquinários, nós temos a contratação de mão de obra, nós temos a quantidade imensa de transportes que são feitos desses fretes até o Porto de Itaqui. E nós tivemos investimento no Porto de Itaqui. Nos últimos anos, os investimentos no Porto de Itaqui foram justamente para que o Tergrão, o terminal de grãos, fosse adequado para uma produção sempre crescente. E aí a gente vê com esse problema do El Niño, que é um fenômeno que é baseado justamente que chove mais na região sul do país e tem uma pouca quantidade de chuva na região norte, que é essa região que nós estamos. Na Câmara dos Deputados foi aprovada a medida provisória com destaque do deputado Everton Rocha, que abre o refinanciamento dessas dívidas para produtores de 45 municípios do Maranhão. É suficiente ou precisa ampliar esse leque de renegociação das dívidas? Olha, a Câmara Federal, os deputados, todos eles do estado do Maranhão, eles têm lutado muito e têm entendido que essa é uma maneira de fazer pressão junto ao governo federal no sentido de renegociar a dívida da maioria dos produtores. Nós só no estado do Maranhão, que é uma região que compreende o Mato Piba, nós temos 135 municípios. Esses 135 municípios, boa parte deles, ou a maioria, ou quase a totalidade, teve o problema ocasionado pelo El Niño, que acabou diminuindo a produção. O deputado Everton, assim como toda a bancada maranhense, vai ser sensibilizada também. Há uma pressão por parte dos produtores do estado do Maranhão, do próprio secretário de Estado de Agricultura, Márcio Nardes, de toda a cadeia produtiva, no sentido de que essas dívidas dessa perda desse ano sejam renegociadas. Nós entendemos que o país passa por uma dificuldade muito grande, uma crise internacional, uma crise no Brasil, mas nós temos que entender que o Maranhão tem que, na próxima safra, os produtores estar incentivados, motivados para que a produção cresça. E aí, para isso, a primeira coisa que ele tem que fazer é renegociar a dívida dessa última safra.
Deputado, na prática, para a população, esse problema na agricultura, ela representa o quê? Olha, vejamos duas situações assim bem claras. Primeiro, o ovo que chega à mesa da população, ele depende de toda essa cadeia. A produção de grãos, justamente o milho, a soja, o trigo, ele faz parte da ração do frango, né? E nós temos aí, só para exemplificar, é que uma vez a produção encarecendo para que esse ovo chegue à mesa da população, nós temos um acréscimo só por conta dessa ração em muito num ovo, o que seria algo que custaria 50 centavos, passaria a 60, 65. Eu estou dando um exemplo. Existe toda uma cadeia que depende disso. Ok, deputado. Obrigada pela sua participação. Fábio Braga aqui no Bom Dia Maranhão.